Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia ENCAD. Aqui, professor Everson. E no vídeo de hoje, como projetar um galpão para avicultura de corte. Manda a vinheta! Muito bem. Esse tipo de projeto normalmente ele é dividido em duas partes. O memorial descritivo, que é a parte escrita do projeto, e o desenho arquitetônico, as plantas, que é a parte gráfica do projeto. Nós vamos começar com o desenvolvimento do memorial descritivo. Não existe um modelo fixo de memorial. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar vários tipos de modelo. O que eu utilizo aqui, ele é dividido em 5 partes. Vamos dar uma olhadinha. Então, eu tenho aqui a capa, onde está escrito aqui memorial descritivo, e aqui o objeto do projeto. Instalação de um setor de avicultura de corte para dar suporte às atividades de pesquisa do Departamento de Zootecnia da UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei. Ora, logo de cara a gente vê que não se trata de um projeto comercial, é um projeto para atender a parte de pesquisa. Logo embaixo nós temos aqui o nome da empresa, Zootecnia ENCAD, Consultoria e Projetos Limitados, obviamente uma empresa fictícia. Em seguida, o responsável pelo projeto, o solicitante e a data, janeiro de 2021. E aqui as 5 partes do projeto. Ele é constituído de características gerais, detalhes construtivos, dimensionamento, quadro resumo, que pode ser opcional. Tá? Depois do quadro resumo, eu posso ter, por exemplo, a planilha orçamentária ou orçamento e bibliografia, se for o caso. Então vamos dar uma olhadinha em cada um desses itens. Então, item 1, características gerais. Vamos expandir? Dizer de forma bem sucinta do que se trata a instalação. Por exemplo, essa instalação destina-se à construção de um galpão para ou o objetivo desse projeto é detalhar uma instalação para ou este projeto visa a construção de uma instalação para. No nosso caso aqui, este projeto destina-se à instalação de um galpão com capacidade para 1.000 frangos de corte para dar suporte às atividades de pesquisa em avicultura do Departamento de Zootecnia, conforme demanda contratada. Então, o primeiro parágrafo você tem que deixar bem claro do que se trata o projeto. Então, é um galpão para avicultura de corte e para 1.000 frangos. Né? Eu já tenho aqui especificado o número de animais. Informar detalhes da arquitetura do projeto, layout, como, por exemplo, se deverá ter corredor central ou corredor de serviço, se vai ter depósito de ração, se vai ter banheiro para funcionários, escritório, calçada. Descrever a disposição da instalação e de seus cômodos ou elementos, deixando claro para o cliente como será o funcionamento. Tá? Esse item tem que ser bem breve, bem sucinto, no máximo 30 linhas. 30 linhas já tá muito. Né? Não mencionar medidas ou cálculos. Em geral, é a última parte do memorial a ser escrito. Então, vamos dar uma analisada em como que eu montei essa parte. Olha só, continuando o segundo parágrafo, né? O galpão contará com um setor de produção e um setor de apoio. Os pilaretes do galpão serão utilizados para segmentar o setor de produção. Os pilaretes são as colunas do galpão. O setor de apoio vai ser formado pelo cômodo de lavagem de vasilhames, o escritório, né, que pode ser convertido em uma pequena sala de aula, banheiro masculino e feminino, depósito e um laboratório de pesquisa. Aqui um detalhamento, tá, que pode ser desnecessário. Né? Uma das especificidades do projeto é a existência de um corredor central. Normalmente, em galpões para avicultura de corte, você não tem esse corredor central. Mas como é uma instalação específica para pesquisa, o cliente pediu e eu deixei o texto referente a essa parte. Esse corredor servirá de trânsito para os professores, técnicos e alunos e permitirá a divisão do setor de produção em boxes separados por telas, anteparos de madeira. Esses boxes poderão abrigar os frangos em suas diversas fases e permitir a realização de experimentos. Então, de novo, você vê que é uma instalação bem específica para a parte de pesquisa. A porta de entrada do galpão será de correr. A porta, no final do corredor, será de 2 bandeiras. Uma entrada independente foi criada no escritório pelo lado de fora do galpão, tá? Para não ter que você cruzar toda a área do setor de produção para poder chegar lá no setor de apoio. O depósito e o cômodo de lavagem, bem como as respectivas portas, serão instalados mais próximo do setor de produção, visando a diminuir o deslocamento dos funcionários. E aí, a colocação de um beiral e uma calçada ao redor do galpão diminuirá a penetração de umidade no interior do ambiente.
Posso terminar esse item dizendo o seguinte, olha, todos esses detalhes foram acertados no momento da contratação da Zootecnia em CAD, consultoria e projetos limitados. Com isso, rapidamente eu finalizo o item 1. O item 2, eu vou entrar na parte de detalhes construtivos. Então, por exemplo, informar a orientação da instalação, o tipo de fundação, detalhes de piraletes, que são as colunas, alvenaria, o tipo de tijolo, parede, se vai ter mureta, revestimentos, tipo de tela ou arame para seca, tipo de piso, a inclinação desse piso, tipo de telha ou telhado, inclinação desse telhado, se vai ter beirais, se vai ter calçadas, localização de caixa d'água, esquadrias, entre outros. Então aqui no item detalhes construtivos, eu falei sobre orientação, estruturas, pisos e revestimentos, paredes e muretas, cobertura, fechamento lateral, instalações hidráulicas, esquadrias e equipamentos. Poderia, por exemplo, ter a parte de cerca, se eu estivesse falando sobre piquetes, Poderia ter a parte de gaiola, se fosse uma instalação para suinocultura. Vamos dar uma olhadinha em cada um desses itens. Item 2.1 é um item bem breve, um parágrafo bem curtinho. O galpão será orientado no sentido leste-oeste e vai ter uma mata a sudeste para poder conter os ventos frios provenientes do sul. Pronto, terminado o item 2.1. Item 2.2 é um item um pouquinho mais longo. Então, olha só, nesse item eu estou dizendo que eu vou utilizar sapatas cúbicas na dimensão de 30 por 30 por 30 centímetros, ou conforme a especificação do engenheiro. Essa aqui é uma parte mais do engenheiro. E todas elas serão em concreto armado. As sapatas serão interligadas por vigas baldrame de perfil quadrado, 25 por 25 centímetros, para dar suporte às muretas e às paredes. Toda a estrutura deverá ser impermeabilizada com vedacite e neutral ou equivalentes. Então, vou mostrar aqui uma figura, onde eu tenho aqui as sapatas e eu tenho aqui a viga baldrame, ou conhecida também como alicerce, fazendo a ligação das sapatas. Em cima do alicerce, em cima da viga baldrame, eu vou colocar as paredes ou muretas. Vamos retornar lá para o memorial. Os pilaretes ou colunas terão perfil quadrado, 20 por 20 centímetros, e também serão em concreto armado. Então são essas colunas que eu tenho aqui, ou também chamados de pilaretes. No setor de produção, a distância entre os pilaretes não deve ser superior a 3 metros. É justamente aonde eu tenho mureta. Então, vou fixar a distância abaixo de 3 metros. No restante da instalação, eu vou colocar os pilaretes em cada uma das quinas, mas eu vou respeitar uma distância máxima de 5 metros, salvo especificação em contrário do engenheiro. A instalação contará ainda com 2 fileiras de esteios centrais de perfil quadrado, 20 por 20 centímetros, em concreto armado, nas muretas do corredor central. São pilaretes que eu vou colocar ali no corredor central, próximo às muretas. Uma viga de 20 por 20 centímetros fará a amarração de toda a estrutura. Então a viga é essa estrutura que está aqui, é como se fosse um baldrame aéreo, que vai fazer a amarração de toda a estrutura e é aonde eu vou colocar a laje e o telhado. O setor de apoio deverá contar com uma laje maciça de 10 centímetros. Justamente no setor de apoio é onde eu vou colocar uma caixa d'água e aí eu coloquei uma laje. No setor de produção não haverá laje. Dessa forma, o telhado será feito com tesouras. Esse telhado ele vai ser aparente e vai permitir a instalação de um forro em polipropileno e também ele vai servir como suporte para os ventiladores. No item 2.3 eu vou falar sobre pisos e revestimento. Então, olha só, ao redor de toda a instalação haverá primeiro uma calçada de 80 centímetros de largura e 10 centímetros de espessura com inclinação de 1%. Isso vai ajudar a diminuir a umidade dentro da instalação. Toda a instalação estará elevada em 18 centímetros em relação à calçada externa. O piso no setor de produção terá 8 centímetros de espessura. A declividade será de 2% em direção a valetas coletoras localizadas próximas às muretas mais externas. E essas valetas coletoras vão ter 10 centímetros de diâmetro. Nos cômodos do setor de apoio, o contrapiso também terá uma espessura mínima de 8 centímetros, inclinação de 1% em direção aos ralos coletores. Serão colocados pisos cerâmicos 54 por 54 centímetros, não precisa ser essa medida, pode ser uma outra medida qualquer.
né, e revestimentos na parede de 20 por 20 centímetros até o teto, no laboratório, no banheiro e nos cômodos de lavagem de utensílios, que são áreas molhadas. Próximo item, paredes e muretas. Paredes internas vão ter 20 centímetros de espessura. Para isso eu vou utilizar o bloco cerâmico 14 por 19 por 29 rebocados. Quando eu rebocar esse bloco, né, eu tenho 14 centímetros, mais 2,5 centímetros de um lado, mais 2,5 centímetros de outro, eu vou ter 19 centímetros de espessura, que eu vou arredondar para 20 centímetros na hora de fazer o desenho. As muretas elas vão ter 15 centímetros de espessura e 60 centímetros de altura. E elas vão ser feitas em blocos de concreto 14 por 19 por 39. Eu não vou rebocar as muretas, eu vou apenas pintar, elas vão ficar aparentes. Um detalhe, no meio de cada mureta e a 20 centímetros acima da calçada, serão afixados ganchos feitos com vergalhão para a fixação das cortinas na parte externa do galpão. Próximo item, cobertura. Uma observação, você pode construir o telhado do galpão com telhas cerâmicas francesas ou com telha de fibrocimento. Então, eu vou usar o memorial para trabalhar os dois tipos de telha. No caso, a telha para telha francesa, você deve considerar o texto que está em azul. Para a telha de fibrocimento, considerar o texto que está em vermelho. Então, você pode começar o texto da seguinte maneira. O telhado será em 2 águas, com tesouras apoiadas sobre vigas no setor de produção e sobre uma laje no setor de apoio. A inclinação será de 35%. Essa inclinação você deve observar o fabricante da telha, qual é a inclinação recomendável. A distância entre tesouras não deverá ser superior a 3 metros, coincidindo com a distância entre os pilaretes do setor de produção. Se for telha francesa, você pode manter esse texto aqui. Para melhor conforto térmico, serão utilizadas telhas francesas. Ou, se você for utilizar telha de fibrocimento, você pode colocar esse texto em vermelho que está aqui. Para reduzir os custos da mão de obra, serão utilizadas telhas de fibrocimento, pintadas de branco em sua face externa para melhor conforto térmico dentro do ambiente. E aí você prossegue. Por baixo das telhas será utilizada uma manta de subcobertura aluminizada. Por se tratar de uma região de clima ameno, o lanterninho não será empregado. Haverá a existência de um beiral nas laterais do galpão com 1,5 metros de comprimento, seguindo a inclinação do telhado. E um beiral com 1 metro em cada oitão do galpão. Então, no início e no final do galpão, eu vou ter um beiral com 1 metro de comprimento. Próximo item, fechamento lateral. Por exemplo, eu posso colocar um texto como o que está aqui. Os vãos na área de produção serão fechados por lonas montadas com mecanismo graduador de abertura. Para melhor estabilidade das cortinas, as mesmas serão transpassadas horizontalmente por ripas de madeira a cada 50 centímetros de altura. Todos os vãos e janelas serão telados com tela pinteiro. Próximo item, instalações hidráulicas. Eu vou começar esse item da seguinte maneira. Segundo Fairchild e Czarek, o consumo de água pode chegar a 350 litros diários para um lote com 1.000 frangos de corte para animais em fase adulta. Ora, esse tipo de informação é uma informação mais acadêmica. Então, a rigor, esse tipo de informação não tem que estar aqui nesse memorial. Estou colocando aqui só como uma exemplificação. Então, eu vou gastar, para 1.000 frangos de corte, 350 litros de água. Como não se conhece a regularidade do fornecimento de água na região, serão instaladas 2 caixas d'água de 1.000 litros. E aí eu pesquisei essas caixas d'água, encontrei uma que tem 97 centímetros de altura e 1,52 metros de diâmetro ou de largura. Essas caixas vão ser montadas próximas aos banheiros, sobre a laje do setor de apoio. Uma coisa muito importante, depois que você fizer o projeto gráfico, é verificar se essa caixa d'água ela cabe debaixo do telhado e se você tem um espaço suficiente para dar manutenção nessa caixa d'água. Então, o projeto você vai simular o posicionamento dessas caixas d'água debaixo do telhado. Se não for possível a instalação da caixa d'água abaixo do telhado, você deve cogitar fazer um corte no telhado, deixar, por exemplo, só uma parte ali com laje, ou então fazer a instalação externa, fazer uma instalação à parte. Então, por isso que tem esse texto aqui. Essas dimensões e o posicionamento das caixas
não irão interferir na montagem do telhado ou na manutenção das mesmas. Eu já estou falando isso aqui porque eu já fiz o projeto. A quantidade de água, ela não é só para os frangos, não por isso que eu estou utilizando 2 caixas d'água de 1.000 litros. Ela tem que ser suficiente para o atendimento lá do setor de produção, dos banheiros, do cômodo de lavagem e do laboratório. E aí algum texto só para poder conversar um pouco mais com o cliente, né? O galpão contará com pontos de água na parte externa e na parte interna do galpão. O cômodo de lavagem de vasilhames contará com 2 pias, com bojo duplo, ralo para coleta de águas servidas, balcões em 2 paredes adjacentes. Os banheiros vão ter vaso sanitário, pia além do ralo. No laboratório, serão instalados 2 pias com bojo duplo em aço inox e balcões em 2 paredes adjacentes, além de uma mesa central. Próximo item, esquadrias. Você pode desenvolver esse item no formato de texto, mas eu prefiro desenvolver no formato de tabela. Eu posso começar esse item da seguinte maneira. A relação de esquadrias encontra-se detalhada na tabela 2.1. Todas as janelas contarão com proteção telada. Então está aqui, tabela 2.1. Eu vou ter porta dos cômodos, vão ser portas simples em madeira, do tipo prancheta. Vão ser ao todo 7 portas, cada porta com 80 centímetros de largura e 2,10 de altura. A porta de entrada do galpão vai ser uma porta dupla de correr em metalon, com 2 metros de largura e 2,50 metros de altura. A porta no final do corredor que faz a divisa do setor de apoio com o setor de produção vai ser uma porta dupla em metalon e ela vai ter 1,80 metro de largura por 2,50 de altura. Eu vou ter 2 janelas no banheiro do tipo máximo ar, com 1,50 metro de largura, 50 centímetros de altura e a altura do peitoril em 1,80 metro. No depósito, no laboratório, no escritório e no cômodo de lavagem, em cada um desses cômodos, eu vou ter 2 janelas de correr com 2 metros de largura, 1,20 metro de altura e 90 centímetros de peitoril. Próximo item, equipamento. Aqui é um item que vai depender muito do tipo de instalação. Então, por exemplo, posso começar da seguinte forma. Na entrada do aviário e no acesso aos cômodos, serão instalados um pé dilúvio de 1,40 m por 50 centímetros na porta principal e outro na porta entre o setor de apoio e o setor de produção. Uma linha de bebedouros do tipo nipple, com taça, será instalada passando por todos os boxes, sendo 10 bebedouros por box. Para a alimentação das aves, serão colocados comedouros tubulares reguláveis em altura, sendo 3 em cada box. Aqui um aviso, né? Em geral, os equipamentos são desenhados numa planta à parte. Em arquitetura, você costuma fazer uma planta à parte para a disposição de móveis e ou equipamentos. Em zootecnia, eu posso fazer uma planta à parte com a disposição dos equipamentos e outra, por exemplo, a distribuição de iluminação. E aí eu continuo. No cômodo de lavagem, deverá ser instalada uma caldeira que constituirá o sistema de aquecimento do aviário e, ao mesmo tempo, poderá fornecer água quente para a lavagem dos vasilhames. O galpão contará ainda com 2 linhas de ventiladores distribuídos ao longo da instalação, conforme a indicação do fabricante. Bem, com isso nós encerramos o vídeo de hoje. No próximo vídeo, eu irei detalhar a parte de dimensionamento do projeto. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!